Olá! Semana passada eu trouxe esse problema que está ocupando a mídia nos últimos dias, que é de fato um problema muito pesado, muito forte, a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, e fazia uma reflexão não sobre o problema geopolítico da guerra, porque não é minha competência, mas sobre a questão ética da guerra, trazendo em conta a ideia de guerra justa. Hoje eu queria trabalhar três questões éticas sobre essa guerra especificamente. Por que essa guerra chama tanto a nossa atenção? E a primeira questão aqui em jogo é que é uma guerra nos confins da Europa. E isso coloca abaixo o chamado mito do europeu. Padre João Batista Libânio, ele dizia que existem dois mitos que povoam a mente do brasileiro. O primeiro é o mito do sucesso socioeconômico norte-americano e o segundo é o mito da erudição europeia. Uma guerra na Europa coloca em xeque esse mito porque nós imaginávamos que a Europa era culturalmente mais evoluída e civilizada que os povos latino-americanos. E quando nós vemos uma guerra na Europa, acontecendo na Europa, nós percebemos que gente é gente em qualquer lugar do mundo. E por isso, olhar para essa guerra na Europa começa a desmontar um pouco também esses nossos mitos, esse mito do europeu mais civilizado, usando essa palavra de uma maneira muito estapafúrdia. O segundo problema ético que tem aqui, que é mais pernicioso, é o problema racial. É interessante que nós nos acostumamos a ver a guerra, ou as guerras, por exemplo, dentro do continente africano, as guerras na Palestina, mas agora, quando nós vemos uma guerra na Europa, onde quem sofre são pessoas brancas, com olhos azuis, com os cabelos loiros, isso nos escandaliza. E aí vem a hipocrisia dessa nossa seletividade da compaixão, quer dizer, por que a nossa compaixão é tão seletiva? Porque nós olhamos para essa gente e dizemos, nossa, são como nós, são brancos como nós. E aí nós percebemos que há toda uma capa de racismo na nossa compaixão por esses que estão sofrendo agora. Evidentemente que nós temos que ter compaixão por qualquer povo que passa pela guerra. O que eu estou dizendo é que nós temos uma seletividade. De modo que quando nós vemos gente na Palestina sendo assassinada, inclusive crianças, nós não temos tanta preocupação e não sofremos tanto, infelizmente, como quando nós vemos, agora que estamos vendo, crianças brancas, loiras, de olhos azuis na Ucrânia sofrendo. Quer dizer, fica em jogo, de maneira muito clara, que não é um problema de humanidade para nós. É um problema de uma parte da espécie humana que está sofrendo. É o nosso racismo que está muito estruturado, está muito escondido, mas que está ali. E o terceiro problema ético que nós temos é a magnitude dessa guerra. Eu acho que talvez esse seria o problema que deveria nos preocupar de fato, no sentido de que essa guerra que é iniciada na Europa, ela é iniciada entre um país sem grande força militar e a Rússia, que nós sabemos é uma potência nuclear. Do outro lado está a OTAN e os Estados Unidos em uma corda bamba para tocar ou não tocar nessa guerra. Evidentemente que se a OTAN toca nessa guerra, nós temos uma guerra de caráter mundial e nuclear. E o que seria hoje, o que é hoje para nós uma guerra nuclear? O que significa hoje lançar no mundo ogivas nucleares? Pensando que as ogivas de hoje não são as ogivas que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial, são muito maiores e muito mais potentes. Quer dizer, uma guerra que pode colocar em risco a existência dos seres humanos. Por isso, é importante que nós olhemos essa guerra, que nós possamos estudar aquilo que está em jogo nessa guerra, as partes, os interesses, mas que nós tentemos olhar para a guerra não de maneira tão parcial como nós podemos olhar, mas que nós possamos olhar para a guerra e condenar qualquer tipo de crime contra a humanidade. Quer dizer, o que está em jogo aqui, o que deve estar em jogo aqui é que uma vida humana, para nós,
é sagrada, é imagem e semelhança de Deus, é um sacramental. Não importa em que parte do mundo, não importa a cor da pessoa, não importa qual seja o povo, a vida humana é sagrada. E nós temos que condenar qualquer tipo de guerra, porque coloca sempre em xeque a vida do ser humano.